Olá, eu sou Ana Flávia e hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, como que tudo começou. Vamos lá? Primeira coisa, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal, compartilhar com as amigas, dar aquele like, dar aquela força pra gente, tá bom? A gente volta com o canal a partir de agora oficialmente. Então eu resolvi, antes de tudo, começar contando pra vocês um pouquinho da minha história, tá ok? Como que tudo aconteceu. Bom, gente, meu primeiro contato com a sexualidade, eu queria lembrar, né, quando eu fui relembrar minha história no mercado, né, sensual, que a gente chama, quando eu fui relembrar como que tudo começou, e aí eu falei, gente, como que foi a questão da sexualidade na minha vida? Qual foi meu primeiro contato, como que foi tudo isso? E aí eu me lembro como se fosse hoje, na aula de biologia. Eu acredito que eu estava no ensino médio já, e eu tinha uma professora, o nome dela é Sandra, e uma professora assim muito legal. Ela era uma professora assim muito animada, muito jovem, então os adolescentes, a gente se identificava muito com ela. E aí essa professora começou a fazer tipo como se fosse um aulão sobre sexualidade, aquela velha historinha lá do sistema reprodutor, de como que funciona, né, as coisas, a menstruação, enfim. E aí foi o meu primeiro contato. Eu lembro que das minhas amigas, todo mundo ficava com muita vergonha, né, de tudo que tá acontecendo e tudo mais. E aí eu sempre me sentia muito tranquila. Eu não me sentia envergonhada de estar ouvindo todas aquelas informações. Então, daí eu tiro que, pra mim, falar de sexo, de sexualidade, de relacionamento, né, falar de algo mais íntimo, é bem tranquilo. Então, eu tenho essa prova que foi aí que tudo começou, tá? Mas, na verdade, comecei a minha vida normal, tudo, e aí eu estava fazendo faculdade de pedagogia. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento conturbado. Na verdade foi o meu primeiro relacionamento. Eu não posso, eu falo que foi conturbado também por vários erros meus, né? Eu não sabia, eu era muito imatura, eu não sabia lidar com o relacionamento. Na verdade foi o meu primeiro namorado mais sério e que a gente ficou junto por, se eu não me engano, foram 4 anos. E nesse relacionamento mais sério, que eu fiquei uns 4 anos com essa pessoa, a gente morou junto. E aí eu era muito jovem, muito imatura, então eu não entendia nada. E aí não deu certo, a gente separou. Nesse relacionamento eu cheguei a ser vítima, hoje tá super na moda, né? Falar disso, na época não se falava. Eu creio que são problemas que acontecem na vida das mulheres há muitos anos, porém isso não é falado, né? Isso não era falado como é falado hoje. Eu cheguei a sofrer uma agressão física desse namorado que eu tive. Ele chegou a me dar um murro uma vez, um tapa meio que com murro. E eu lembro que foi muito triste. Sangrou, minha boca ficou roxa, aquele negócio. E eu não tive coragem de denunciar essa pessoa. Eu amava, né, pra mim eu falava assim, eu amava essa pessoa, e eu não tive coragem de denunciar, e também pelo fato de que ele se mostrou muito arrependido pelo que fez. Mas, né, acontece, são situações na vida da gente que acontecem, que servem de aprendizado. Então isso hoje foi um dos primeiros aprendizados que eu tive quando eu comecei a trabalhar com mulheres e com relacionamentos, que a gente não deve julgar. Só a mulher que passa, né, por uma violência doméstica, algo do tipo, um assédio, né, quando passa é que ela vai compreender de fato, porque se você nunca passou, você não vai entender.
Você sempre vai falar que tem que denunciar, que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas a mulher que passa, ela sabe muito bem onde o calo dela aperta, o que ela pode fazer e o que ela não pode. Resumindo, esse relacionamento finalizou, comecei uma vida nova, e aí nessa vida nova comecei a fazer uma faculdade, que eu lembro como se fosse hoje, na minha cabeça, né, eu falava assim, eu amo criança, gosto muito de criança, então vou fazer pedagogia. E também era o que eu tinha condições na época de fazer, né? Então o que eu tinha condições de pagar, o que eu tinha condições de fazer, eu resolvi fazer pedagogia. E aí eu me lembro que comecei a pedagogia, fiquei alguns anos, não me recordo quanto tempo de faculdade que eu tinha, comecei um relacionamento novo, né, com uma pessoa, e aí, muito curiosa, na época do Orkut, aí um dia eu vi uma mensagem, né, uma moça postou alguma coisa lá de um produto, um produtinho sensual de sex shop, e aí eu decidi comprar, né, eu comprei um produto, e achei aquilo ali muito interessante. Foi legal para o meu relacionamento, estava num relacionamento novo, né, aquela empolgação. E aí eu usei e contei para as minhas amigas da faculdade. E aí as minhas amigas da faculdade falaram assim, Ana, nossa, muito legal, mas a gente não tem coragem de ir numa loja. E essa moça que eu comprei o produto, ela ficava no Guará. E a nossa faculdade era na Ceilândia, as minhas amigas todas da região, e a gente não tinha... assim, as meninas não tinham condições de ir, enfim, e elas tinham vergonha, aquele negócio todo. E aí, esse meu namorado, né, dessa época, pegou e me sugeriu, falou assim, por que você não pega para revender esses negócios? Porque já que as meninas estão querendo, você pode começar a revender, porque você não está precisando de dinheiro, só o salário que você ganha não é pouco para você bancar os materiais da faculdade, as coisas que precisava fazer, e eu já morava sozinha, porque eu tinha me separado e eu resolvi que eu não ia voltar para casa da minha mãe, então eu fui ficar sozinha, então eu pagava aluguel. Eu me lembro que eu saía de casa 5 horas da manhã para ir trabalhar, do trabalho já ia para a faculdade, e chegava em casa da faculdade, já era meia-noite, 11 horas, 11, meia-noite por aí. E aí ele me sugeriu isso, e aí eu falei, cara, é uma boa ideia, muito interessante. Aí eu fui conversar com essa moça que eu comprei, e ela falou que vendia o produto no atacado. E aí foi quando tudo começou. Então comecei a vender os produtos no atacado, peguei, né, dessa moça no atacado, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz um investimento de R$150, fiz até no cartão de crédito, porque eu não tinha dinheiro para comprar, né, os produtos. E aí eu comprei, fiz aquela primeira compra, e aí comecei a vender. Eu lembro como se fosse hoje também, assim, que eu coloquei dentro de uma caixinha de sapato, né, os produtos, decorei uma caixinha bem bonitinha, coloquei dentro dessa caixinha os produtos e levava para a faculdade, levava para o trabalho, comecei a vender, né? E aí, quando você começa a vender algo mais íntimo, as pessoas começam a te perguntar muita coisa, a abrir o coração, né? E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou fazer? Me surgiam perguntas, né? Eu não lembro agora, mas eu lembro que na época, pra mim, era tudo muito novo. Imagina, eu era muito novinha, imatura, pouca experiência de relacionamento, com sexo, então era pouca experiência também, não sabia muita coisa. Eu sabia aquilo que eu aprendi com o parceiro, né? Que eu acredito que... acredito não, tem uma pesquisa que foi realizada, onde as mulheres são uma média de 75% de mulheres aprenderam sobre o sexo em si com o parceiro. Elas não aprenderam, né, a prática, aquele negócio assim, falar. O que aprendeu mesmo de fato foi lá na vida a dois, foi lá no relacionamento, entende? E aí, então eu não tinha muita experiência, porque até então eu estava no meu segundo relacionamento mais sério da minha vida. E aí falei, poxa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para atender essas pessoas? Eu preciso me qualificar,
né? Eu comecei a perceber essa necessidade. E aí aconteceu de surgir um primeiro chá de lingerie e tava super na moda, né, nessa época. E aí uma amiga ia casar, não lembro, gente, se foi uma amiga, não, era irmã de uma amiga que ia casar. E aí me convidaram para ir no chá. E até então, as pessoas com quem eu pegava produto, né, na verdade nesse meio tempo eu já tinha mudado o meu fornecedor. Eu já tinha parado de pegar com essa moça, porque eu fui pesquisar e descobri uma fonte de um fornecedor que era melhor, inclusive era onde ela pegava, em Brasília, e aí eu comecei a pegar nesse fornecedor. Esse fornecedor, né, uma fornecedora, uma mulher que ela virou minha amiga, né, um período. E aí já eu falo um pouquinho sobre a história que eu quero falar sobre ela, mas vamos seguir a ordem cronológica, né? E aí, quando eu tive esse primeiro contato, essa pessoa começou a me ajudar, me deu vários toques, me ajudou muito, me ensinou muita coisa, né? E fui lá e fui fazer um primeiro chá de lingerie. Então, fui na cara e na coragem, não sabia muito o que fazer. No entanto, eu só levei os produtos, falei um pouquinho sobre o produto, fiz algumas brincadeiras com a noiva, com as meninas e pronto. E aí, voltando lá na faculdade, estava quase na época da gente começar a fazer as questões dos estágios, tinham horas para cumprir, né, dentro lá do calendário. E aí, eu pensei assim, não, eu preciso, como eu queria me qualificar, aí eu achei um curso de sexologia, que era uma extensão de sexologia e educação sexual de jovens e adultos, que era um curso que eu podia fazer dentro da pedagogia, né, um curso que estava liberado para dentro da pedagogia e que ele ia me servir de horas que eu precisava para o meu currículo. E essas horas elas valiam uma pontuação, não lembro mais como é que era isso, gente, porque tem tempo, né? E isso eu já acredito que foi em meados de 2011, que foi perto da minha formatura, porque eu me formei em 2011. Então, nesse período eu resolvi fazer esse curso e foi onde eu tive assim um conhecimento, foi onde me abriu os olhos para algumas coisas, foi onde eu comecei a aprender algumas teorias de verdade, né, do que era a sexualidade, questão de anatomia, dos órgãos sexuais, da vagina, do pênis. Comecei a estudar que tinham disfunções, enfim. E aí foi me abrindo, né, a mente e tudo mais. E aí, beleza, fiquei nessa vida, começou a aparecer mais chás e mais chás. Era todo final de semana praticamente, assim, tinha dias, né, tinham semanas que às vezes era sexta, sábado e domingo, fazendo de 2 a 3 chás, né, 2 no sábado, 2 no domingo e assim ia. Então uma vida bem corrida, muitas noivas, né, começaram a aparecer também palestras, para dar palestra em algum salão de beleza, igrejas evangélicas, Dia dos Namorados, hospital. Eu já fiz palestra até no batalhão de choque da polícia militar. Fiz palestra para 150 mulheres. Fiz palestra para umas 200 mulheres do batalhão de choque. Tanto para mulheres quanto para os homens. O primeiro contato assim que eu tive de palestra com homens foi no batalhão de choque da polícia, porque eu não sou muito fã de dar palestra e fazer curso para homens, eu não faço, na verdade. E aí, Ana, por que você não é fã? É porque eu falo assim, brincando, né? Os homens pensam muito com a cabeça de baixo e não levam tanto a sério. E aí os homens que poderiam levar a sério, pode ser que a mulher não deixe participar de um momento desse, fique com ciúme, enfim. Eu tenho até um projeto que eu já faço isso, só que para casais. Então, quando eu atendo homens, eu atendo casais. E o primeiro momento que eu atendi homens sozinhos, com uma palestra foi no Novembro Azul, sobre, né, a importância da higienização íntima, questão de tudo que eu falei, sobre a questão do câncer de próstata. Falei sobre o ponto G do homem, né, que é o famoso ponto P, tirei várias dúvidas.
foi no momento dentro do batalhão, porque aí eu sabia que eles iam me levar a sério, né? Ou ia, porque não tinha como, porque eles estavam no momento de trabalho. Enfim, nesse meio tempo, gente, já se passam mais alguns anos, e que aquele namorado que eu tinha, eu já estava vivendo um relacionamento com ele, a gente já tinha alguns anos de casados, e aí quando chegou mais ou menos com 5 anos de casados, 6 anos eu acredito, eu comecei a perceber que o meu relacionamento não estava bom. Eu comecei a perceber que eu estava, tudo que eu ensinava, tudo que eu falava, tudo que eu batia na tecla, né, tudo aquilo que eu levantava a bandeira para ensinar para a mulherada, eu não vivia aquilo ali. E aquilo ali foi me frustrando muito. Aí eu cheguei em um momento da minha vida que eu estava com a autoestima baixa, eu tinha engordado muito, não posso culpar o relacionamento, né? Hoje eu sei me culpar, porque se eu engordei, se eu fiz alguma coisa, foi por minha culpa, eu tenho consciência disso. E se meu relacionamento também não foi tão bom, a culpa também foi minha, né? Porque em algum momento eu me perdi, né? Como a maioria das mulheres acontece. E aí acabou que... Só que aí vinha aquele pensamento na minha cabeça, eu falava assim... eu vivo um relacionamento estável, eu tô com uma pessoa que, querendo ou não, gosta muito de mim. É uma pessoa que, se eu gostava da pessoa, eu nem... Isso não era tão importante. Eu pensava assim, ele gosta de mim, né? Ele quer ficar comigo. Pelo menos ele demonstrava isso. E ele tentava, né, de todas as formas que a gente melhorasse e tudo mais. Era muito aberto a conversar e tudo. Só que eu não conseguia, a gente não conseguia desenvolver. E aí eu fui percebendo que tava errado, né? Naquilo que eu tava vivendo tava errado. Eu tava vivendo uma farsa. E eu me sentia mal. Às vezes eu ia pra um evento, pra um chá, e aí quando eu começava a falar de relacionamento, de casamento feliz, realizado, aquele negócio, aí eu lembrava do meu, eu ficava assim, meu Deus, tá errado isso, não é isso que eu quero pra minha vida. Só que vinha na minha mente, né, uma mulher com os meus medos, as minhas frustrações, de pensar assim, poxa, eu vou terminar mais um relacionamento, querendo ou não, um relacionamento estável, eu quero muito ser mãe, e eu me achava velha, né? Eu falava assim que eu não estava mais na idade de me separar, de arrumar outra pessoa para ter meu filho, minha filha, construir uma família, né? Eu pensava assim. E aí me segurava naquele relacionamento. Eu falava assim, não, vai melhorar. Eu lembro como se fosse hoje. Às vezes eu conversava muito com a minha mãe e ela até um dia falou assim, ah, filha, mas sexo não é tudo. Porque eu cheguei a reclamar pra ela. Eu falei, mãe, a gente nem transa mais, a gente nem tem ânimo mais, sabe? Nem eu e nem ele. Isso, gente, porque eu tinha vários produtos pra usar. Às vezes a gente até tentava, mas não tinha mais química, sabe? Quando não tinha mais aquele negócio, sabe? Que tinha, assim, eu acho que tinha acabado, só que a gente não queria aceitar. Nem eu queria, nem ele. E a gente pensava assim, não, isso é só uma fase, vai passar. E querendo ou não, estava chegando perto da fase dos 7 anos, né? Todo mundo fala da tal da fase dos 7 anos. E aí eu pensava assim, essa é só a minha fase dos 7 anos, tá chegando, ela vai passar, a gente supera e tá tudo certo. E aí aconteceram muitas coisas, né, nesse período aí, que enfim, eu resolvi, porque eu nunca fui uma pessoa de viver de máscara, nunca fui uma pessoa de viver de mentira, e nunca fui uma pessoa de ter medo de mudanças. A verdade é essa. Eu me sinto como se eu fosse uma borboleta, sabe? Eu estou apta a mudanças assim frequentes na minha vida. E aí eu resolvi dar um basta. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso que eu tenho certeza que Deus também não planejou isso pra mim. E seja o que Deus quiser, mas eu vou sair fora. Fui lá, saí fora, beleza.
continua lá o meu trabalho, sai fora, como todo relacionamento que é difícil, não é fácil. Fui ter minha vida sozinha, tudo mais. Aí resolvi estudar, fiz um outro curso de consultora em saúde e educação sexual, um curso do professor Paulo Tersarioli, de São Paulo. A esposa dele é a Graça. Eles são professores assim lindos, maravilhosos, que eu aprendi muito, muito, muito mesmo. Fiz um curso com eles. Depois, como eu tinha acabado de separar aquele negócio todo, eu viajei, fui para São Paulo, num evento que tem em São Paulo, que se chama Intime Expo, que é uma exposição, tipo uma feira que reúne todas as empresas, fornecedores de produtos, e aí tem palestras, tem muita coisa. Então eu fui para essa feira com essa minha parceira, que era a minha fornecedora, e mais uma amiga. A gente viajou, foi em busca de aprender mais coisas, enfim. Aí lá eu tive a oportunidade de conhecer Lu Riva, foi uma pessoa assim maravilhosa também. A Lu, ela é uma das pioneiras lá em São Paulo do pompoarismo, onde ela tem uma escola de pompoarismo mesmo, como se fosse uma academia de pompoarismo, onde a mulher vai, se matricula na escola e, por exemplo, faz aulas toda segunda, quarta e sexta de pompoarismo. É muito interessante o método dela, fiz um curso com ela. E nessa feira eu conheci, a gente conheceu uma empresa, né, uma fábrica, que a dona dessa empresa é a Elaine Pessini. Por mais que hoje nós duas a gente não tenha mais o mesmo contato, mas ela foi uma peça assim muito fundamental na minha vida. A Elaine me ensinou muita coisa, ela, o esposo dela. A história de vida da Elaine é linda, uma mulher assim que começou do zero e hoje ela tem uma fábrica de produtos sensuais e eu admiro muito o trabalho dela. E eu tive a oportunidade de ser representante depois dessa viagem, enfim, passou acho que um ano mais ou menos, ela me convidou para ser representante dela. E aí eu fui representante da Pessini no Distrito Federal, onde eu, como se diz, comecei a vender os produtos da fábrica dela no atacado, aqui em Brasília, para lojas e tudo mais. Nesse tempo, antes de aceitar esse convite, eu já trabalhava para essa mesma fornecedora que eu tinha. Ela tinha me convidado para trabalhar com ela como representante dela. Então, além de pegar os produtos lá, eu tinha a possibilidade de revender para outras pessoas que queriam, né, com um preço bom, e ganhava uma comissão por aquilo ali. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com essa pessoa, e aí depois passou um tempinho só para ficar certinho, né? Aí a Elaine me convidou para ser representante dela. Fiquei um período também de experiência e depois a gente resolveu que era melhor a gente continuar trabalhando com a marca da Elaine, né, que é a Pessini, mas lá com a outra fornecedora que já pegava com ela e a gente fazia um trabalho todo mundo junto. Como eu falei, foi uma grande experiência na minha vida, porque eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica de produtos sensuais, eu vi a responsabilidade de fazer um produto sensual, conheci o químico responsável, que é até o marido da Elaine, que é uma pessoa assim que me ensinou muito. Tive a possibilidade de ver, né, como que funciona as questões da Anvisa, de liberação de produto, nessas questões assim mais de regras, e é muito interessante esse mundo. Tive essa oportunidade que foi maravilhosa. E aí, gente, depois desse período aí, continuei trabalhando muito com consultoras, comecei uma nova atividade, né, que era ensinar para as meninas aquilo que eu sabia, aquilo que eu já faço. Então eu comecei a dar treinamento, comecei a inventar treinamento para as minhas consultoras, porque quando eu comecei eu não tinha treinamento aqui em Brasília. Eu tinha só a ajuda dessa pessoa que me auxiliava. E aí eu falei para ela, vamos começar a fazer uns treinamentos para as meninas que estão entrando, as consultoras novas, que querem ter uma renda extra, que querem vender produto. Vamos qualificar essas meninas para elas fazerem um trabalho certinho, porque aí elas ganham mais dinheiro, a gente também ganha e todo mundo fica feliz, né?
E aí comecei com essa questão de liderança. E eu sou uma líder nata, isso eu tenho no sangue. Então, eu tenho muita facilidade de trabalho em equipe, gostava muito disso. Então, a gente fazia algum evento, alguma coisa, colocava as consultoras, ajudava. Comecei a fazendo esse trabalho, comecei a ter muitas consultoras, então aquela troca de figurinha, de experiência é muito importante. E eu não tinha essa noção. Depois de um determinado tempo que eu vim perceber que isso era fundamental e que ia ser bom pro meu crescimento e pro crescimento das pessoas que estavam ao meu redor. E aí, gente, né, nessa vida louca trabalhando aí, tinha me separado. Eu acho que eu tava mais ou menos com 6 meses separada. E aí eu tenho um casal de amigos que eles queriam, porque queriam arrumar um marido pra mim, um namorado, né? Um namorado. E aí esse casal falou assim, não, tem um amigo nosso, solteiro, que a gente tem que te apresentar ele. E esse amigo ficou enrolando pra me conhecer, sabe, gente? E aí, depois de um tempão, né, assim, de algumas vezes, assim, um tempo que eles queriam, porque queriam, sempre que marcava, ele nunca podia ir. E aí, do nada, um dia eu saí, inclusive, para uma palestra com a minha amiga. Na verdade, eu fui para uma palestra na Livraria Cultura e falei para ela ir comigo, né? Que eu queria assistir uma palestra que ia ter lá sobre sexualidade. E aí a gente foi, acabou que a palestra tava muito assim, sem graça. E tudo que tava falando lá eu já sabia. Eu falei, ai, gente, não deu rock isso aqui hoje. E isso era uma quarta-feira, gente. Aí ela, não, vamos então passar lá no barzinho e tal e vamos tomar uma. Eu falei, bora. E aí a gente veio e ela ligou pro marido dela e falou pra ele, olha, a gente saiu mais cedo aqui da palestra e vamos parar lá no barzinho e tal, vamos. Aí o marido dela foi e mandou uma mensagem pro tal do amigo dele. E esse amigo foi bater lá. E foi aí que eu conheci o meu marido. E aí, gente, no período que eu tava solteira, eu fiz uma coisa assim que era sagrado todos os dias. Era todos os dias fazer uma oração, né? E eu sempre pedia que Deus me abençoasse, que eu tivesse um relacionamento de verdade, uma vida tranquila, né? E que eu conseguisse principalmente não viver de ilusão, né? Viver de máscaras, aquele negócio todo, tipo de porque eu não vivo aquilo que eu tô ensinando. E eu queria muito aquilo, né? Eu queria que as coisas dessem certo, queria ser mãe. E aí, resumindo, conhecer essa pessoa que é meu marido hoje e que graças a Deus a gente tem uma vida tranquila, a gente consegue, né? Eu consigo aplicar aquilo que eu acredito. Eu fui muito abençoada e aí veio um presentinho de Deus pra gente, que foi a Júlia, que é a minha filha. Hoje ela tem 1 ano e 9 meses. E aí começou uma nova Ana Flávia, né? Começou uma nova vida. Por quê? Porque ser mãe, gente, não é uma tarefa fácil. A gente só entende de fato o que é ser mãe, ser mulher, ser dona de casa depois que você passa por aquilo ali. Então, imaginem, eu passei por tanta coisa, né, que eu já contei pra vocês, tudo isso que eu passei. Aí veio a maternidade. Gente, ser mãe de primeira viagem, uma loucura. E aí nesse tempo, quando eu tive a Júlia, eu resolvi, como eu já tinha as minhas consultoras e tudo, e eu dou um curso para as meninas, né, aqui em Brasília, que eu chamo de o curso de consultora sensual. E aí nesse curso eu ensino para as meninas tudo aquilo que eu faço, dou um treinamento para elas bem certinho. E aí eu peguei uma consultora minha e fui treinar essa menina. Ela era minha consultora da minha equipe. E aí eu fui treinar essa menina para ela ficar apta a fazer os meus eventos. Por quê? Porque eu tava quase para ganhar neném e aí eu não ia poder fazer evento, fazer chá. Então para ela assumir pelo menos os chás de lingerie. E aí foi quando essa menina participou do treinamento comigo e tal, não tinha ganhado neném ainda. E aí ela esqueceu comigo uma pasta. E nessa pasta tinha várias folhas de pedidos que ela fazia lá no fornecedor, né? Aquele fornecedor que eu falei que eu era comissionada. E aí o que aconteceu? Eu tinha um sistema, né? Nesse fornecedor tinha um sistema. E o nosso combinado era o seguinte, a pessoa vai lá,
para comprar, a pessoa era minha consultora, então a comissão vem automaticamente para mim, né? Entrava lá como minha venda. Não necessariamente eu precisava estar lá presencialmente na loja para atender aquela pessoa. A minha obrigação era tirar as dúvidas, fazer um treinamento, orientar e levar o cliente para lá. Lá as meninas que estavam na loja atendia a minha consultora e eu era comissionada. E aí, gente, essa minha consultora desse exemplo que aconteceu, eu descobri que eu não estava sendo comissionada. E eu tenho um sexto sentido, assim, muito bom, sabe? O meu sexto sentido, ele não falha, nunca falhou. E aí eu sempre imaginei alguma coisa, eu sempre percebia que tinha algo de errado com aquela minha parceira, com aquela minha amizade. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, fala assim, não faz isso não, porque não vai dar certo. E ela fazia aquilo lá. E aí ela falava pra eu não fazer porque eu acho que ela tinha medo que se eu fizesse eu ia me igualar a ela, né? E eu lembro como se fosse hoje, uma vez eu perguntei pra ela assim, o que você acha de fazer umas brincadeiras diferentes no chá? E aí ela falou assim, não mexe com isso não, ficar fazendo brincadeira lá no chá não, isso não dá certo, vai por mim, ó, eu tenho muito tempo de experiência. E aí eu lembro que uma amiga minha foi num chá, e aí essa minha amiga falou assim, Ana, eu tô aqui num chá, e tem a fulana de tal aqui. Aí eu, que legal. Nossa, ela fez um monte de brincadeiras e foi muito divertido. Eu falei, ela fez um monte? Ela fez. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, mas como assim um monte de brincadeira? Aí ela falou, não, ela fez assim uma dinâmica assim, uma dinâmica assado e não sei o que, e perepepe. Eu falei, sério? Nossa, que bom que vocês gostaram, conheço ela. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, cara, pra mim, ela falou que não era pra eu fazer, mas ela fazia. Então, mas enfim. E aí eu sempre ficava com uma coisa matutando e eu sempre achava assim que tinha alguma coisa errada, alguma coisa obscura, enfim. Quando treinei essa consultora, ela esqueceu essa pasta comigo que tinham vários pedidos. Essa consultora, no meu sistema que eu tinha acesso, no meu condicionamento, tinha uma ou duas compras dela no mês, que não davam mais que R$2.000, vamos dizer assim. E na pasta que estava com ela, eu peguei a pasta, ela esqueceu e ela tinha falado pra mim que aquilo ali eram os pedidos dela e que ela queria uma orientação de como que a gente fazia para organizar a questão dos pedidos, dos produtos. Aí como ela esqueceu, eu falei, não, deixa eu olhar aqui, deixa eu dar uma olhada, né? E aí quando eu fui olhar, eu falei, gente, mês de janeiro, ela vendeu tipo R$5.000. Eu falei, cara, isso não tem comissão pra mim. Um mês anterior foi não sei quanto. Eu falei, cara, esse mês só entrou 800 e pouco de comissão. Não de comissão, de venda pra ela, né? E aí eu fui vendo aquilo e achei estranho. E pra resumir essa história, eu pesquisei com algumas meninas que eram assim de total confiança, porque eu também não queria chegar para as consultoras e falar, né, que não sei o que, não. Mas eu peguei algumas e perguntei qual que era a média de compra delas no mês, quanto que tinha comprado no mês tal, e várias meninas me falaram que tinham comprado e essas comissões não estavam vindo para mim. Então assim, ela colocava uma ou duas comissões para mim para disfarçar e o restante ficava para ela. E aí eu tive uma conversa com essa pessoa, que ela tentou se justificar, tentou até colocar a culpa numa moça que estava trabalhando lá na época, falando que era ela que não estava lançando as comissões. E o mais estranho é que quando essa moça ficou trabalhando lá, que foi bem numa época que ela fez uma cirurgia, foram os meses que eu mais ganhei comissão. Foram os meses assim que a minha comissão veio alta. E eu falei, nossa, esses meses foram bons. Mas aí depois eu fui avaliar. A moça fazia assim o trabalho dela certinho. Porque ela vivia me perguntando, Ana, fulana de tal é sua consultora? Aí eu, então tá, ela veio aqui hoje. Aí ela lançava, sabe? Então, pra resumir, a gente teve uma conversa. E aí acabou que eu resolvi largar, né? Eu falei, não dá mais pra continuar com essa pessoa como amiga, porque eu era amiga dessa pessoa. Eu me dediquei a uma amizade verdadeira. Eu era do tipo que eu ia lá, ficava com ela, conversava. Ela fez uma cirurgia uma vez, eu saí igual uma louca com um bucho gigante atrás de pegar uns remédios na vizinhança, folha pra fazer um chá pra ela tomar, sabe? Aquela amiga assim, parceira mesmo.
de defender ela, de pessoas que falavam mal dela por aí, e eu ia lá e defendia. Eu cheguei até a caçar briga com uma menina uma vez por conta dela, porque eu defendia ela assim com unhas e dentes, porque eu era, né, enfim. Mas são situações que acontecem na vida da gente que serve como aprendizado, né? Serve pra você ver quem é quem e ver quem realmente merece estar do seu lado ou não. E aí, saí fora, falei, ó, essa comissão que eu ganhei, eu acho que ela precisa mais dela do que eu, então ela fica com ela vai ser feliz com o dinheiro dela e Deus vai me abençoar daqui pra frente e eu vou seguir sem essa parceria aí. E aí foi vida nova, né? Fiz o curso de sex coach nesse período, que foi muito bom, um curso assim que me abriu muito a mente para um novo tipo de atendimento, um novo olhar do mercado sensual e um novo olhar dos produtos sensuais principalmente, que até então eu não tinha esse novo olhar, e aí eu comecei a ter. E Júlia nasceu e eu lá linda, maravilhosa, pensando assim, vou ficar 6 meses por conta da Júlia, né? Não vou trabalhar e a moça que eu treinei vai fazer os chás pra mim. Eu lembro que o primeiro chá que ela ia fazer, infelizmente a filha dela teve uma convulsão no dia e ela me liga desesperada. Ana, minha filha teve uma convulsão, tô indo pro hospital agora. Isso era 3 horas da tarde. O chá era 5 horas e eu com o bebê recém-nascido. A sorte é que nessa época eu tava parecendo uma vaca leiteira, né? Então eu tirava leite porque tinha muito. E aí eu falei pro meu marido, ó, vou ter que ir lá fazer esse chá, então cuida da neném. E fui, né, pensa na mãe de primeira viagem, largando o bezerrinho dela e saindo. Deixei a mamadeira cheia de leite e fui. Mais com a cabeça em casa do que lá no chá. Mas fui, fiz o chá, foi ótimo. Menos de 3 horas, né, eu voltei pra casa, 3 horas de tempo, assim, eu voltei pra casa de novo, a tempo de dar mais um leitinho pro bebê e tava tudo bem. Aí eu perdi o medo, né, de sair e perdi o medo de deixar a neném e comecei a ver que dava pra conciliar as duas coisas e voltei já a fazer chá. Eu fazia menos, mas eu já comecei a fazer de novo. E tô aí até hoje, a bebê tá com 1 ano e 9 meses, né? E aí, gente, eu tinha minhas consultoras, né, que sempre me perguntavam, Ana, eu quero comprar as coisas no atacado e não sei o que lá. E aí eu sempre conhecia já a empresa ASOS, que ela foi até a patrocinadora do filme De Pernas pro Ar 3, uma empresa muito boa, uma empresa muito interessante, que tem uma preocupação muito interessante com as suas consultoras. E aí eu sabia que lá na ASOS tinha a possibilidade de montar uma equipe, né, de começar a cadastrar as consultoras abaixo de mim, e aí eu ia ser comissionada pelas pessoas que fossem entrando, e eu entrei na ASOS. Antes de entrar eu já conhecia a ASOS, eu sempre usei produtos da ASOS, que ela tem umas linhas assim de produtos para tratamento maravilhosos, que eu vendia de outras marcas e comprava para mim, né, para o meu uso pessoal, para tratar alguma coisa, os produtos da ASOS. E aí comecei uma parceria com a ASOS. Hoje eu tenho minha equipe, onde eu ajudo as meninas, a gente faz treinamento, faz evento aqui em Brasília, né, para essas meninas, para ajudar, para capacitar. Fui convidada pela Wendy, que é a coordenadora da Universidade ASOS, que a ASOS tem, né, na verdade a Wendy, a coordenadora, e a criadora, fundadora da Universidade ASOS, que é uma plataforma de cursos hoje online, justamente para capacitar as pessoas aí que querem trabalhar no mercado sensual. Então fui convidada pela Wendy para ministrar um curso de sex coach. Então eu criei esse curso juntamente com ela. E hoje eu tenho um curso meu dentro né, eu sou professora da Universidade ASOS. E a única coisa assim que eu quero deixar de mensagem para vocês é o quê? Que quando você toma uma decisão certa na sua vida, você pode ter certeza que Deus, em primeiro lugar, Ele vai estar do seu lado e Ele não vai te deixar cair de jeito nenhum, e que vale muito a pena você tirar âncoras da sua vida, porque quando eu tirei algumas âncoras da minha vida, a minha vida
voou praticamente. Então, assim, depois que eu finalizei ali um ciclo com aquela pessoa que estava me segurando de certa forma, porque ela me segurava só naquele mundo, daquele evento, daquela palestra, daquele chá, daquela, né, não evoluía para fazer um curso, não evoluía para fazer nada, tava ali só, e aí sem visão, né? E foi muito importante. Então, assim, muitas coisas aconteceram depois disso e eu fui crescendo muito, né? Então, hoje eu tenho esse curso. Hoje eu tô fazendo atualmente um curso de terapia sexual e vou fazer uma graduação também. Não comecei ainda, era para ter começado, mas eu posterguei um pouquinho, mas agora vou fazer psicanálise também, porque eu me apaixonei muito e quero aprender um pouquinho mais sobre a nossa mente, né? Bom, e aí para finalizar, né, agora recentemente apareceu uma pessoa na minha vida que ela entrou como consultora da minha equipe, que é a Cris Freire, e hoje nós vamos começar um novo 2020, temos alguns projetos pela frente, na verdade uma nova história começa, tenho certeza que muitas coisas vão acontecer daqui pra frente, vocês vão ouvir muito ainda, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também, porque nós duas em parceria, ela agora é minha sócia e a gente vai botar pra quebrar, isso que eu digo. E, gente, pra finalizar a minha história, eu não podia deixar de contar uma história engraçada pra vocês, porque eu quero fazer vocês rirem um pouquinho, gente. Aconteceu uma coisa. Ai, gente, tanta coisa que acontece, mas aconteceu uma que foi, assim, muito engraçada. Eu faço decoração romântica, né? Decoração romântica, vou lá, pego um motel e decoro, faço aquela decoração, uma coisa mais linda, né? E aí uma vez, uma moça bem humilde, de uma cidade aqui pertinho de mim, né? Uma cidade satélite que a gente chama. Essa moça falou assim: Ana, o sonho da minha vida é ir no motel, porque eu nunca fui. E aí eu quero que você faça uma decoração romântica pra mim, bem linda, né? Foi lá, me contratou, beleza. Só que Ana não tem um carro não, e a decoração ia ser à noite, né? Ela pegou uma pernoite que começava, acho que era meia-noite. E aí ela não tem o carro, mas aí eu vou de táxi. Só que você vai precisar me ajudar em tudo, porque eu não sei mexer com nada disso. Então você vai fazer a decoração pra mim. Aí quando tiver mais ou menos pronto, você vai pedir um táxi. Na época não tinha Uber, gente. Aí você vai pedir um táxi pro meu endereço pra me buscar lá com o marido, porque o marido não sabe, é surpresa, pra gente ir pro motel. Eu, tá bom. Beleza. Aí tô lá, fiz a decoração, como uma chuva, mas uma chuva de cair o mundo, cair no céu. E aí eu preocupada, né? Eu falei, meu Deus do céu. E o lugar que ela mora é um lugar que teoricamente perigoso, né? Um lugar assim que não é qualquer um que vai lá não. Principalmente a quadra que ela morava também, que é teoricamente perigosa. Não vou citar o nome da cidade não, pra depois ninguém ficar achando ruim, né? Mas na época era perigoso. E aí, gente, o que aconteceu? Terminei a decoração e falei pra ela, ó, fulana, já tô terminando aqui, eu vou chamar seu táxi. Minto, gente, ela ia de ônibus, tá? Ela falou, Ana, eu vou de ônibus. Só que começou a chover muito, ela falou, Ana, eu tô desesperada aqui porque o meu marido não quer ir, porque tá chovendo, e ele falou que não vai sair nessa chuva não. E ele já tá ciente que eu vou fazer uma surpresa pra ele, só que ele não sabe onde que é, o que é, e ele falou que a gente deixa pra fazer a surpresa outro dia. Só que, gente, ela tinha reservado o hotel, o motel, né? Eu já tinha feito a decoração, né? Eu já tava com a decoração já quase pronta. E o homem não queria ir. Aí eu tive a ideia do táxi. Eu falei, ó, a única alternativa que a gente tem é eu chamar um táxi, você paga o táxi e vem pra cá. Ela, não, beleza, então. Ligo lá e peço um táxi. Gente, aqui em Brasília a gente não tem muito costume de pedir táxi, né? Porque todo mundo ou tem carro ou anda de ônibus. E eu, pra falar a verdade, eu peguei táxi uma vez quando eu vim de uma viagem do aeroporto, que lá tinha o próprio táxi, eu só entrei dentro e vim parar em casa. Agora, ligar e pedir um táxi, pensa, vai eu procurar na internet, telefone, enfim, tal, ligo.
Aí pedi pra moça um táxi, ela falou, não, a gente manda pra central e aí algum táxi pega lá, que tiver na rota, pega e vai. Aí pedi esse táxi, gente, quase uns 40 minutos e nada de táxi ir. Aí eu ligo pra moça de novo, né, que era tipo uma central de atendimento. Ela falou assim, olha, moça, ninguém quer aceitar essa corrida porque falaram que esse endereço que a senhora passou é muito perigoso lá. E eles, não, vão lá. Aí eu, pronto, lascou. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu pensei cá com meus botões, né? Eu falei, minha irmã, vou fazer o seguinte, liguei pra mulher. Falei, ó, o negócio é o seguinte, o dinheiro que tu ia pagar pro táxi, tu paga pra mim de gasolina, porque eu vou me desbancar de Taguatinga pra ir lá num lugarzinho que era longe. Pra te buscar com o teu marido pra ir pro motel, mulher, tu vai ter que pagar o extra, né? Aí ela, não, eu pago, Ana, pode vir. Beleza, vai eu. Saio do motel, gente, deixo a chave lá e vou atrás dessa mulher com o marido. Gente, a hora que eu chego lá, o homem já entra dentro do carro todo desconfiado. Ele falou, pronto. O que a minha mulher vai fazer? Porque com uma gata dessas, né, gente? Vamos combinar. Eu linda, maravilhosa. Tô brincando, tá, gente? Mas eu deve ter pensado mil coisas, né? E eu, gente, eu morrendo de vergonha. Aí tá, o homem entrou no carro. Aí pra quebrar o clima, meu carro tá fazendo um barulho. E o homem era mecânico. Ele, ô moça, esse carro seu aí tá com algum problema, assim, assado, não sei o quê. E a gente foi conversando sobre o problema do carro. Aí de repente passa assim em frente, né, o motel, aí eu vou, dou a seta, entro. Aí o homem olhou pra ela assim, ele sentou no banco de trás e ela sentou do meu lado, né? Aí ele falou assim, bateu nela assim, falou assim, que é isso? Aí ela, calma, fique calma, meu amor. Gente, eu querendo rir, eu querendo chorar de rir, mas eu me contendo, né? Falei, não, preciso ficar sério que eu não posso rir disso aqui. Tá bom. Fui. E aí eles são meio desconcertados, enfim, passei lá, peguei a chavezinha, né, fui lá, como tava muita chuva, o motel gigantesco, que é um motel aqui em Brasília que é gigante, que tem milhões de portas, ele tem muitas suítes, aí vai eu dar a volta no motel todinho, aí entro com o carro, boto os dois lá, né, deixo eles, e aí deixei os dois e fui-me embora. Aí, beleza. Tô quase chegando na minha casa. Ela me liga. Ana, pelo amor de Deus, o que foi? O que aconteceu? Não, mulher, porque a chave que você me deu aqui não abre a porta, não. Aí o meu marido teve a ideia de sair. Pensa, eu fiquei com dó do homem. De sair até lá na recepção pra perguntar pra mulher por que não tava abrindo a porta. Aí eu, mas por que não tá abrindo a porta, mulher? Que não sei o que. Não, minha irmã, eu te entreguei a chave. Ela, não, Ana, tem uma calcinha pendurada nessa chave, tem uns negócios. Aí eu falei, puta que pariu. É a chave da minha casa. A hora que eu parei o carro nessa hora, gente. Eu tava quase chegando em casa, parei o carro. Aí eu olho lá no meu negócio, eu tava com a chave do motel, quando que eu ia entrar em casa. E a chave que tava com ela era da minha casa. Pra vocês terem noção da loucura da pessoa, de tão afobada que eu fiquei. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ela, não, mas relaxa, porque a moça já abriu aqui. Eu falei, tá, de qualquer forma você vai fazer o seguinte, você entrega a minha chave pra moça e eu vou aí e troco as chaves, porque como é que eu entro em casa? Aí lá vai eu, gente. Isso passa uma hora da manhã já, né? Vai eu, volta pro motel, troca as chaves. Aí beleza, troquei a chave e tô indo embora. Aí de repente o telefone toca, eu me avi santíssima, parei o carro na hora, falei, ai meu Deus do céu, será o que foi dessa vez? Aí eu olhei a chave, falei, ai minha Nossa Senhora, aconteceu alguma coisa. Fiquei logo pensando nas velas, né, falei, ai meu Deus, deixei as velas acesas, pegou fogo na suíte, aconteceu alguma coisa. Fiquei doida. Aí ela me liga, ai Ana do céu, quase chorando. Aí o que foi, minha irmã, tu tá chorando por quê? Eu tô emocionada, Ana. É tão lindo, é tudo tão lindo que eu acho que a gente nem transa hoje, porque eu tô tão emocionada que eu não sei o que eu faço primeiro aqui. Agora eu tô precisando ensinar. Eu te ensinar o quê, mulher? Ana, eu não sei como que acende a luz. Eu não sei o que eu posso mexer, o que eu não posso. Eu posso tomar banho naquela banheira que tá lá? E as comidas que estão ali faz parte do negócio? Eu vou ter que pagar alguma coisa no final? Aí eu, deixa eu respirar fundo. Aí falei, não. Então agora eu vou fazer o seguinte, já tinha o WhatsApp, né? Aí eu falei, agora eu vou te mandar uns áudios
E tu abre o teu espumante que tem aí te esperando, minha irmã, vai tomando espumante e vai escutando os áudios, que eu vou lhe explicando o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve, né? Porque a bichinha, tadinha. Ô, gente, eu achei tão bonitinha, ela toda humilde, não sabe o que fazer. E aí, gente, foi uma história muito engraçada, né? Eu contava isso pro povo e eu fiquei assim, gente do céu, como que pode, né? Eu fico imaginando o que o marido dela não pensou, né? Acho que ele pensou assim, acho que a minha mulher trouxe pra realizar alguma fantasia, alguma coisa. Ai, acabou que ficaram lá e eu não sei nem se conseguiram namorar, de tão deslumbrados que os dois estavam lá com a decoração e com as coisas. Mas é isso, gente. Se você gostou da minha história, ela tá só começando, né? Tudo isso que eu contei pra vocês é um breve resumo. Deixa o convite aí pra seguir, tá? Se inscreve no canal, compartilha com as suas amigas, porque vai vir por aí muita novidade, muito assunto bacana. Tô cuidando aí com muito carinho de tudo que vem por aí pra vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar, de deixar o seu like e se inscrever no meu canal, tá certo? Depois comenta aí o que você achou da história do motel. Beijo, gente. Até a próxima.